Olá, que bom que você pode estar conosco. Estamos no segundo domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama: Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Desejamos a você um abençoado culto e convidamos para os cultos presenciais que acontecem todos os domingos às 9h30. Tens teu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração de novo faz firme em ti. Sofra as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho amanhã. Mas me amas, não me deixas só, Pai, tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração de novo faz firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam, em cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens teu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração de novo faz firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração de novo faz firme em ti. Meu coração de novo faz firme em ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Quando nós estamos diante da presença de Deus, pedimos sempre em pensamento que Ele nos molde, que Ele nos preencha. Quando a gente vem no culto, a gente vem com qual pensamento? A gente vem diante de Deus pedindo que Ele nos molde, que Ele nos preencha, que Ele nos purifique, que Ele nos abençoe. E esse pensamento a gente precisa ter, né? E quando a gente vai conhecendo a vontade de Deus, os ensinamentos vão se tornando significativos para nós. Às vezes a gente só sabe de uma coisa, tudo bem, mas às vezes a gente sabe de alguma coisa e aquilo é significativo para nós, a gente consegue entender o porquê que aquilo é assim, né? E a gente sempre sai da presença de Deus mais aliviado,
mais contente, mais alegre, né? Mais sustentado, mais cuidado e mais protegido. Eu quero saudá-los neste início de culto com uma palavra de Provérbios, capítulo 22, versículo 24, que diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Palavra de Deus que é profunda, né? Nos molda, nos convida a pensar. Amizades, convivências precisam ser vividas sempre, como diz aqui o texto, com sabedoria, com cuidado. Finanças, eis assim que precisa ser um aprendizado, né? Precisa ser tudo bem pensado, bem analisado em nossa vida. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: estamos fazendo bem a nossa educação financeira, cuidando, ou até ensinando os nossos filhos nessa área, organizando bem as contas? Pastor, tá feia a coisa. Tá feio, mas como é que você está organizando? Como você está pensando isso? A gente vem diante de Deus aqui, pede para Deus nos ajudar, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Pensando, analisando, refletindo, né? Organizar é planejar, é ser honesto, íntegro, e que Deus, quando a gente vem na sua presença, Ele possa nos ajudar a ter também esse olhar de avaliação de como estamos conduzindo aquilo que temos. Que essa palavra possa ser refletida por você. Vamos cantar. O Salmo 22, versículo 10 diz assim: desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Esse é o versículo da minha confirmação, Salmo 22, 10. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Quando nós pensamos em cuidado, nós precisamos abranger o aspecto da orientação. Como assim? Orientar alguém é cuidar, é zelar para que a pessoa não erre tanto. Quando eu cuido de alguém, eu cuido para que a pessoa não se machuque, eu cuido para que a pessoa não erre, eu cuido para que a pessoa, por exemplo, não cometa tantos pecados, né? Então Deus, Ele faz isso com o seu povo. Que bom, né? Ainda bem. Deus faz isso com o seu povo quando Ele ensina, quando Ele orienta, quando Ele deixa aqui, a palavra de Deus para nós. E aí vem aquela outra pergunta que não quer calar. Nós queremos ser orientados? Nós queremos aprender? É como na escola, às vezes os professores, eles poderiam, estão ensinando, mas às vezes os alunos não querem aprender, não gravam o que é ensinado. Ou alguns, eu também sou professora de geografia, atualmente não estou lecionando, mas às vezes os jovens fazem de conta que estão aprendendo, fazem de conta que estão estudando. Então, um dos nossos desafios, que quando a gente é entregue aos cuidados de Deus, vamos deixar Deus nos cuidar. Vamos aprender aquilo que Ele nos orienta e nos ensina. Ler é deixar Deus nos moldar, para a gente não sofrer, para a gente não errar tanto,
para a gente não cair num lamaçal de pecados, né? Que assim a gente possa fazer na nossa vida. Vou convidar para um momento de oração também, de confissão de pecados. Oremos. Deus amado, chegamos diante de Ti pedindo perdão. Perdão pelas vezes que nossos ouvidos se fecharam para a Tua palavra e Teus ensinamentos. Perdão pelas vezes que não nos esforçamos para aprender mais dos Teus justos ensinamentos e orientações para termos uma vida reta e segura. Obrigado a Deus pela vida que nos é presenteada, pela liberdade que temos de moldar os nossos dias e de fazermos escolhas. Pedimos também perdão pelas vezes que nossas decisões e escolhas se basearam em interesses próprios e não estiveram de acordo com a Tua orientação e vontade. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Amém. Fizemos a nossa oração de confissão de pecados e esse momento, ele é um momento onde cada um precisa olhar para aquilo que está fazendo, para aquilo que não fez, para aquilo que se arrepende, para aquilo que incomoda no seu coração, né? E se colocar diante de Deus sempre. Uma mãe disse para mim assim: pastora, eu tenho a sensação que eu tenho que falar 5 vezes, 6 vezes para os meus filhos fazerem alguma coisa. E ainda assim é difícil. E aí outro dia eu tenho que falar de novo. E aí ouvindo essa pessoa falar, né, eu olhei para ela e disse assim: que bom, que graça e que bênção que eles têm você para falar. Né? Que bom, que graça e que bênção que eles têm uma mãe que fala. Que tenhas força, fé para falar e sempre falar e ter esperança de falar novamente, se necessário. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, né, é assim que Deus faz conosco. Ele fala a sua palavra, Ele fala a nós, Ele transforma a nossa mente, Ele nos perdoa, nos purifica e incansavelmente Ele aponta um caminho de fé, de esperança e de reconstrução. Tá? E isso é maravilhoso. Assim como aqueles filhos têm uma mãe que fala, que orienta, nós temos também um Deus que fala, que orienta e que perdoa. E a palavra de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse Deus que fala, que ouve lá do fundo a confissão de cada um de nós, esse Deus também nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que nos convida à reflexão é do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele.
Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui temos uma palavra de oração. Pai bondoso, que a sabedoria que vem de Ti faça parte de nossa vida e nos conceda também entendimento, que através dela possamos refletir, meditar e transformar o que for preciso. Por Cristo Jesus nós pedimos e dizemos juntos amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8, quando leio essa história, que também está escrita no Evangelho de Mateus e Marcos, cada história, né, gente? A gente olha assim, cada história, cada momento, cada situação que Jesus viveu com esse povo, que é, como diz a pessoa, é de tirar o fôlego, hein? De tirar o fôlego. Prestaram atenção nos detalhes dessa história lida? Eu acho que esse texto a gente teria que ler muitas vezes, né? Daria para fazer um estudo bíblico, porque é uma temática muito profunda. Se isso fosse acontecer hoje, aquilo que nós ouvimos nesse texto, com certeza estaria nos telejornais que a gente assiste da TV. Um homem que andava sem roupa, sem rumo, não tinha casa, morava em túmulos por aí e foi amarrado com correntes pelas pessoas. Amarrado não, acorrentado no cemitério, gente. Olha, isso é uma coisa assim, visualizem essa situação. Um vivo morto. Uma pessoa que vive esse contexto é um vivo, mas parece que está morto, porque é um catálogo de sofrimentos, muito sofrimento envolvido, né? Já não é agradável a gente ir num cemitério. Às vezes a gente vai lá, tem muitas lembranças, mas imagine essa pessoa aqui que foi amarrada num cemitério, acorrentada. Diz ali que ele conseguia sair, mas deve ter ficado também várias vezes, levado várias vezes. Deve ter sido um contexto de não só um momento, mas semanas e anos de sofrimento que essa pessoa viveu. E
a sociedade, as pessoas não queriam a presença mais desse homem. Talvez pelo que a pessoa falava, a forma como a pessoa agia, pensava, né? Quiseram isolar essa pessoa da sociedade. Não aguentavam mais. Quem é esse homem que foi isolado? Diz aqui um texto que é um homem geraseno que passa por tudo isso. Vamos tentar resumir um pouco como muitos que encontramos pela sociedade por aí ao nosso redor. Um ser humano, um estrangeiro, uma pessoa que está na cidade, com muitos problemas, com muitas confusões mentais, com muitas dificuldades, com muitas turbulências na vida. O texto diz que o homem estava endemoniado por uma legião é por uma multidão de demônios. Ele está possesso, ele está com um espírito imundo, um espírito impuro, né? Quando eu olho isso, eu olho para uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, né? Com um problema muito grande, que não é preenchido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, mas é preenchido pelas coisas do mundo, né? Por uma confusão mental, por muitas e muitas coisas. Eu creio, querida comunidade, ouvintes, eu creio que sempre, mas sempre é um milagre quando há transformação em pessoas. Quando há transformação na vida das pessoas, é um milagre. E esse milagre, ele serve de testemunho para o povo, para a cidade, para as pessoas que nos cercam. Deus, ele está ali. Ele passa, Jesus Cristo, ele passa, ele vê aquela situação de sofrimento e o que ele faz? Ele olha. E o sofrimento, a gente pode dizer que é uma escola acelerada da vida. Como assim, pastora? Que o sofrimento, muitas vezes, a gente demora anos para aprender uma coisa, mas o sofrimento, ele nos ensina em dias, em semanas. Um dia de dor amolece o coração. Um dia numa situação de vida difícil traz marcas muito profundas na nossa caminhada de vida. E Deus está ali onde estão essas marcas, onde estão essas dores. Onde há a dor, Deus está ali. Para quê? Aí que vem a pergunta, né? Para que Deus está ali? Para sarar o ser humano. Para sarar o ser humano. Onde há pessoas que estão impuras, que precisam de transformações, que estão confusas mentalmente, a gente poderia dizer espiritualmente, com a saúde debilitada, né? Deus ali está. É o lugar de Deus agir, é o lugar onde mais Deus precisa estar. Nós temos histórias lindas do agir de Deus, transformando a vida das pessoas, moldando o seu ser, o seu contexto, a sua realidade. Eu gostaria muito de saber, depois que esse homem foi curado, o que aconteceu depois? Como que foi? A gente não tem isso descrito na Bíblia, mas seria impressionante como ele viveu o depois. Porque o encontro com Jesus foi transformador na vida dele. Diz o texto que ele estava num juízo perfeito. Então, antes ele estava desajuizado, a gente poderia dizer. Ele estava num juízo perfeito. Cristo, nessa situação, ele não negocia com o mal, com demônios, ele não se amedronta diante dessa situação, mas o que ele faz? Ele expulsa, ele purifica a pessoa de tudo o que a domina. Cristo, nós podemos dizer assim que ele não aceita a ideia da exclusão.
de deixar a pessoa à margem, né? Porque deixar num cemitério é como se nós fôssemos entender numa linguagem figurada e deixar uma pessoa morta, isolada, né? Num cemitério é à margem da sociedade. Talvez muitas pessoas daquela cidade já deveriam ter dito assim, não tem mais jeito, era bom que tivesse morrido. Então, se faz de louco uma vez para ver se as pessoas não vão fazer isso contigo. Porque quando nós somos úteis em alguns contextos, tá tudo bem. Mas e se a gente tiver com problema com sofrimento, está confuso mentalmente, será que a gente não vai ser excluído por algumas pessoas que nos cercam? Ou por essa sociedade que muitas vezes quer usar as pessoas, né? É forte essa frase, mas é real. Enquanto nós somos úteis, enquanto nós somos saudáveis, enquanto estamos bem, nós somos incluídos. Agora, quando nós não estamos bem, ou quando algo nos acontece, a gente talvez pode ser descartado. Deus, Ele aqui insere, nós podemos dizer, um novo modelo de convivência. Um novo homem, através do encontro com Cristo, é enviado, depois de ser transformado, é enviado para a cidade, para dar testemunho daquilo que Deus faz na vida das pessoas. E como Deus muda a vida das pessoas, né? A gente vê ali que ele estava contaminado por espíritos, por uma legião, né? Espíritos imundos que contaminam o homem. Se considerarmos os demônios, tudo aquilo que confunde, que engana, que não é de Deus. Deus nos convida, envia a nós o seu Espírito Santo e que esse nos dê sabedoria e entendimento. Se nós não temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, talvez nós estamos sendo preenchidos por outras coisas que podem estar nos confundindo mentalmente, nos contaminando, nos levando para longe de Deus. É uma frase forte, mas tem uma frase que diz assim, seja um pequeno Cristo para outra pessoa. E nós vamos conseguir ser quando nós estamos com o Espírito Santo. Mas a gente pode ser um demônio na vida da outra pessoa se nós estamos preenchidos por outros espíritos, né? Em nosso tempo, vamos atualizar o texto em nosso tempo de hoje. Esse homem que foi ali contada essa história, o Geraseno. Talvez, quando nós visualizamos a nossa sociedade hoje, talvez não esteja amarrado em um cemitério ou em lápides, mas temos pessoas assim também, perdidas, drogadas, conturbadas, mortas espiritualmente, vivendo crenças e em vários tipos de religiões e seitas. Temos sim pessoas que fazem o que fizeram com aquele homem no cemitério. Temos pessoas, infelizmente, que abandonam, que excluem, que violentam, né? Que oprimem. É só olhar um pouco para os nossos contextos sociais. Nós somos muitas vezes covardes quando abandonamos pessoas em seus sofrimentos. A gente não quer conviver com o sofrimento. Infelizmente, isso é uma realidade muito dura. O que o texto pode mais nos motivar, nos ensinar ou até lembrar? Nós estamos aqui para uma missão. E qual que é essa missão? Vamos lá, gente. Pensa lá, puxa lá. Nós estamos aqui para uma missão. Qual que é a nossa missão? Resgatar vidas. Resgatar vidas. Independente do que a pessoa esteja passando. Qual que é o problema, qual que é a situação, qual é que é a confusão, qual que é o demônio, sei lá. A gente está aqui para resgatar vidas. Pedir que o Espírito Santo preencha as pessoas e transforme com o seu poder. Descomplique as coisas, não complique. Paulo fala isso, a gente gosta de complicar, né? Então, se a gente for resumir a nossa missão como igreja, é resgatar
vidas, resgatar a pessoa daquela situação. Quais são os resgates que precisam acontecer hoje em nosso contexto? O que vem à sua mente? Está cheio, é só olhar à volta. Pessoas marginalizadas, excluídas, abandonadas, órfãos e inúmeras outras situações. Então, somos desafiadas e desafiados como comunidade de fé ao quê? A ajudar Deus nessa obra, assim como Cristo. Naquele contexto, com aquele homem, fez a transformação, nós somos convidados a ser sal da terra, a luz do mundo, onde quer que nós passarmos. Naquilo que Cristo fez na vida desse homem, também Cristo dá uma missão àquele homem que foi transformado. No final do texto nós temos ali que o homem queria seguir Jesus, né? Por onde ele andava, e Jesus diz: não, vai lá na tua cidade e mostra o que Deus fez na tua vida. É como se Jesus pedisse assim: mostra, Alessandra, o teu antes e o teu depois, né? Para como Deus é uma pessoa com Deus ali, transformada com o Espírito Santo, e sem Deus. Que Deus possa também estar sobre ti e que por onde quer que nós passarmos, possamos ser também a mão de Deus, o auxiliando na transformação da nossa sociedade, das pessoas, dos pequenos lugares onde Deus conta contigo também para resgatar vidas. Amém? Nos preparando para a oração final deste culto, deste domingo. O tema do ano da nossa igreja nos convida a amar a Deus e a amar as pessoas. Sabem que algumas pessoas falam e vivem de uma forma tão difícil, gente, tão complicada, tão pesada, que vivem numa espécie de sofrência eterna, né? Ai, 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 como assim? Tudo é complicado, tudo é nublado, parece que o arco-íris é uma cor de cinza, é uma frieza no sorriso, nos apertos de mão, é assim, né? Oi, oi, pois é, né? A vida não tem cor, não tem paixão, não tem brilho. A pessoa às vezes não tem ânimo ou não vê motivação naquilo que está fazendo. Então eu convido também para que a gente possa pedir para que Deus nos dê força, né? Ânimo pela vida. Cada dia que Deus nos dá é um presente, a gente precisa acolher esse presente com muito amor, com muito carinho, com muita força, com muita esperança. Quando nós entramos neste tempo de Pentecostes que estamos vivendo, o amor pela vida, né? Pela palavra de Deus, por aprender, pela comunhão entre as pessoas, por ir ao encontro de alguém, por visitar, por celebrar em conjunto com as pessoas, né? Aquela garra, que bom que você conseguiu, que bom que você está bem.
Então vamos resgatar isso, porque talvez a pandemia nos encolheu demais, né? Nos esfriou em muitos aspectos. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Salmo 136, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ainda bem que o amor de Deus dura para sempre, né? E isso é bênção, é motivo de grande alegria. Convido para uma palavra de oração. Ó Deus, agradecemos pelo teu amor por nós. Pedimos, anima-nos, encoraja-nos, vivifica-nos através do teu Espírito Santo, através da tua palavra e da comunhão entre os irmãos e irmãs. Pai, em tuas mãos estão também nossas decisões. E que em nossos planejamentos possamos seguir a tua orientação. Neste tempo de muito frio, que tenhamos um coração solidário para repartir o que nós pudermos e doar também agasalhos, cobertas que não precisamos em casa. Ajuda-nos a termos trabalho, a organizar a nossa vida financeira e a também sermos zelosos e organizados com tudo o que tu nos concedes para administrar. Pedimos, ó Deus, que tenhamos tempo para ensinar os que nos cercam a tua palavra, especialmente filhos e netos. Ainda como comunidade, oramos pelos que sofrem, pelos que estão fazendo cirurgia, pelos que estão debilitados na saúde. Que a tua mão console, ampare e cure. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos um abençoado final de semana, compartilhem, convidem a gente para fazer uma visita, a gente acolhe a todos com carinho, com amor, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui também na Comunidade da Paz. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvação, Jesus a morte venceu.
tem poder para salvar.